finalizamos todo o nosso Santo Antônio, o Menino Jesus, a Bíblia. Vamos agora fazer as costuras e vamos prender o Menino Jesus no colo do Santo Antônio e a Bíblia também. Então, vamos começar pela Bíblia. Eu fiz o arremate, só escondi as pontinhas dessa parte de dentro. Vou usar o mesmo fio que eu deixei uma ponta. Se o teu fio ficou muito curto, pode pegar um outro fio da mesma cor que você fez a capa da Bíblia pra gente prender. Então, colocamos bem centralizado essa parte interna, que é para ser as folhas, né? E fechamos assim. Nós vamos prender agora dando alguns pontinhos nesta parte. Então, sempre pegando no mesmo sentido do fio para não aparecer muito a costura. Eu vou atravessar, vou passar pelo outro lado, ó. Não puxo muito, um pouquinho aqui só. Nós vamos prender o cabelo do Menino Jesus fazendo alguns pontinhos nesta última carreira. Então, vamos colocar o fio que nós deixamos na agulha de tapeçaria. E vamos fazendo alguns pontos. Não precisa ser em todos os pontinhos, né? Podemos pular 2 pontos. Pegamos aqui um ponto no cabelo e na cabeça também, para fixar. Aqui a gente não puxa muito para não marcar. Aqui eu esqueci de comentar, ó, nós vamos deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras visíveis pra gente prender o cabelo. Colocamos ele assim, bem no finalzinho aqui até o final, a parte de trás, e na frente nós deixamos 6 carreiras visíveis. Vamos agora prender o cabelo do Santo Antônio. Então, vamos ver qual é a distância, né? Como a gente posiciona pra gente prender. Aqui nós temos o anel mágico, que nós finalizamos a cabeça. Vamos contar por aqui quantas carreiras nós vamos deixar neste sentido para trás da cabeça. Quantas carreiras aparecendo, né, da cabeça. Então, contando o anel mágico junto dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui na 10ª carreira, então, nós já colocamos um alfinete para ficar bem
certinho. E aqui na frente, vamos ver quantas, contando o anel mágico junto. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Coloquei, quase cobri a 5ª carreira, ó. Pra ficar certinho também na frente da cabeça. Essa distância para ficar certa, porque nós vamos bordar os olhos e precisamos ter um pouquinho de distância do cabelo. Cuidando, né, para não ficar tortinhos, com a mesma distância aqui e aqui, alinhado com os olhos, a mesma distância. Colocamos bastante alfinete para não sair do lugar e vamos começar a prender no fio com o fio que nós deixamos. Vamos passar a agulha e vamos prender nesta carreira de cima. É onde a gente começou a fazer o início das correntinhas. Fica mais fácil de prender. Vou tirar esse alfinete. Ao invés de passar o fio por cima, nós vamos trabalhando na lateral. Então, vamos caminhando pelos pontos. Não precisamos fazer em todos os pontos. Entramos na cabeça aqui no próximo e saímos 2 pontos adiante. Pegando um ponto da cabeça, um ponto do cabelo. Entramos no próximo ponto na cabeça, saímos 2 mais adiante. E vamos fazendo desta forma até chegar de volta aqui no início, quando nós começamos a fazer a costura. Vamos pegar agora nosso fio marrom e nós vamos fazer pontos baixos pelas alcinhas que nós deixamos livre aqui na base. Então, eu não vou começar aqui na primeira, eu vou começar na terceira, para depois fazer o arremate certinho. Eu vou fazer aqui uma laçada na agulha, opa, assim. Vou começar a fazer ponto baixo na terceira alcinha que nós deixamos livre. 1, 2, 3. Coloco a minha agulha, então, neste sentido. Aqui é uma sugestão, né? Se você quiser fazer um outro ponto, um outro acabamento aqui, personalize a sua peça como você gosta. Eu vou fazer ponto baixo por todas as alcinhas do ponto, ó. Um ponto baixo em cada alcinha deixada livre. Chegamos no final, vou fazer mais um aqui, na última. E agora, na primeira alcinha. Três. E aqui nós vamos cortar o fio, deixamos um pedacinho pequeno pra gente fazer o arremate.
Nós vamos agora costurar este lado do capuz. Então, nós vamos pegar assim, onde não tem, esse lado vai ser o lado do avesso, tá? Este lado é o lado direito, onde tem esta carreira que a gente fez. Então, pegamos assim, viramos, dobramos, ó, no meio e vamos costurar aqui. Vamos colocar bem certinho a lateral. Vamos pegar o primeiro pontinho aqui e passar no primeiro da outra ponta. Nós vamos deixar um pedacinho do fio aqui e vamos conduzindo ele junto, ó. Com a costura já vai ficar com arremate. E vamos passar agora o primeiro ponto, nós vamos pegar como se fosse mesmo uma costura, um pontinho, ó. Pra ficar bem fechadinho. Agora, nós vamos fazendo assim, ó. Passamos por baixo deste lado e por baixo deste lado, ó. Sempre, cada pontinho, a gente vai fazer isso. Aqui eu vou levar o fio junto, ó, tô conduzindo ele junto, e vai ficar assim. Ó, sempre nesse sentido. Agora, nós vamos prender na frente o capuz do Santo Antônio, só nesta parte. Usamos o fio que nós deixamos. Nós vamos agora bordar os olhos do Santo Antônio e do Menino Jesus. Se você preferir colocar olhos com trava, então vamos ver a posição para colocar os olhos. Nós vamos contar desta carreira onde nós fizemos aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, entre as carreiras 8 e 9, nós vamos deixar 1, 2, 3, 4, 5 pontos de distância entre eles. E vamos usar este buraquinho do meio de cada ponto aqui que eu tô mostrando, ó, e onde nós vamos bordar. Este buraquinho aqui e aqui. Vamos usar estas duas posições pra gente colocar os olhos com trava. É uma sugestão, você pode colocar como você acha que fica mais em harmonia, né, visualmente para você.
O Menino Jesus a mesma coisa. Nós podemos colocar então, mas no Menino Jesus só se for um olhinho bem pequenininho, né? Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, entre a carreira 5 e 6, contando do pescoço, podemos deixar 1, 2, 3, 4 pontos de distância entre eles. Cuidando, né, para deixar bem alinhado nas laterais. Então, vou bordar primeiro o olhinho do Santo Antônio. Vou colocar a minha agulha em qualquer buraquinho, cuidando para não pegar nenhum fio. Depois nós vamos puxar a pontinha para dentro. Vou sair na primeira marcação. Aqui eu coloquei o alfinete no buraquinho, ó. Eu vou sair com a minha agulha em cima do ponto. Por isso que eu estou usando uma agulha de ponta. Em cima do ponto. Vou deixar um pedacinho aqui para fazer o arremate. Vou colocar aqui um alfinete bem no meio. Vou usar, então, 1, 2, 3 pontos. No ponto do meio, vou colocar um alfinete na carreira de baixo. E eu vou passar o meu fio por baixo deste alfinete, ó. Pro olhinho ficar levemente com essa curvatura. Então, eu passo o meu fio por baixo. Vou entrar com ele aqui. Vou sair aqui embaixo onde eu coloquei o alfinete, ó. A minha agulha eu passei por cima do fio, do fiozinho que tava aqui já, pra que ele fique firme aqui embaixo e faça essa curvatura do olho, ó. Agora, eu vou passar a minha agulha, a costura como se fosse abraçar o ponto, né? Este pontinho do olhinho. Vou sair com ele. Aqui em cima, vou fazer a sobrancelha já. Fazer um pouquinho curvado, vou fazer bem pequena, 2 pontos só. Saio aqui na primeira marcação, em cima do ponto. Vou tentar sair com a minha agulha direto aqui onde eu coloquei o fio no início. Se a gente não consegue, a agulha é pequena, a gente pode fazer assim, ó. Tem que escolher bem um buraquinho do ponto, aqui não pode pegar nenhum pontinho, ó. Passamos a agulha aqui. Entramos novamente no mesmo lugar e vamos sair mais adiante. Já agora, a gente consegue sair no mesmo lugar que a gente colocou
a agulha a primeira vez que deixamos o pedacinho do fio. Pronto! No São José, eu usei o fio duplo. No Menino Jesus, vou usar só um fio para não ficar muito forte a marcação do olho. Aqui, na primeira marcação, eu coloquei o meu fio bem no buraquinho e na segunda marcação eu coloquei sobre o ponto. Só para ficar uma distância um pouquinho maior, ó, assim. No início do olho, nesta parte, nós colocamos a agulha no furinho. No outro cantinho, nós vamos sair com a agulha sobre o ponto, ó. E centralizamos embaixo, né, para fazer aquela curvinha do olho. Um olhinho fechado. Nós vamos agora prender a Bíblia e o Menino Jesus no colo de Santo Antônio. Então, nós vamos prender a Bíblia assim, dobrando o braço, segurando com a mão no meio da Bíblia, mais ou menos, ó. E eu vou usar este fio, que é a mesma cor de pele que nós usamos. Uma observação nesta parte. Eu fiz a costura passando o fio por cima da mão. Se você acha que vai ficar muito marcado, dê uma olhadinha como eu vou fazer para prender a outra mão que segura o Menino Jesus, onde eu passo o fio por baixo. Uma sugestão aqui, uma dica, aliás. Eu tenho essa agulha de boneca, ela é bem comprida. O que eu fiz? Eu prendi ela na mão aqui e atravessei, né, no corpo para ficar bem firme para a gente conseguir fazer a costura e não sair do lugar. Se não tiver, pode colocar bastante alfinete também, não tem problema. Eu vou colocar este fio aqui de baixo para cima, ó, para depois esconder ele aqui embaixo, para fazer o arremate. E eu vou prender várias vezes para que não solte. Então, eu vou procurar prender, não marcando muito a mão. Vou agora passar o fio, ó, no mesmo sentido do ponto aqui, bem na pontinha da mão. Vou entrar com ele no corpo. Vou sair bem embaixo aqui. Vou passar algumas vezes e vou tirar a minha agulha para ver se ficou bem firme.
Vamos ver então a posição para a gente prender agora o menino Jesus. Nós podemos colocar ele assim, nesta posição no braço, ó, como se estivesse sentadinho no braço. Aqui eu coloquei alfinete também para a gente prender um pouquinho a cabeça do menino Jesus na cabeça de Santo Antônio. Aqui nós vamos fazer assim, ó, vamos tentar passar o fio pela mão, atravessando aqui um pouquinho do corpo do menino Jesus e pegando o corpo do Santo Antônio, pra gente fixar bem. Deixamos a mãozinha dele assim, esta aqui também soltinha. Agora que nós vimos a posição, eu vou usar a minha agulha de boneca para fazer a costura. Então, vou deixar o braço assim, vou passar a minha agulha. Como este fio é clarinho, eu preciso esconder ele. Vou passar aqui atrás, bem embaixo do manto. Vou atravessar o corpo do menino Jesus e vou sair na mão de Santo Antônio aqui. Mas eu vou pegar só essa parte de baixo, ó. Para que não apareça, né? Não fique marcado a costura nessa parte de cima. Vamos ver se eu consigo sair daqui e fazer um pontinho aqui na cabeça já, ó. Puxamos um pouquinho para ficar tudo bem firme. Ajeitamos aqui. Nós vamos fazer agora um cinto para Santo Antônio. Peguei um fio bem comprido, dobrei ao meio, eu vou fazer aqui uma laçada na agulha. Pego um fio, passo pela frente da agulha, seguro assim com o meu dedo, deixo um pouquinho mais aberto. O outro fio eu passo como se eu fosse fazer o ponto, ó. E assim nós vamos fazendo, passamos um pela frente e o outro vamos fazendo o ponto.
A gente faz até que o comprimento fique mais ou menos do tamanho do corpo, colocando ele na cintura, logo abaixo da Bíblia, desta forma. Finalizamos o nosso Santo Antônio. Agora eu quero que você me conte se você gostou de fazê-lo, assim como eu gostei de criar e disponibilizar aqui no canal pra gente. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, para não perder nenhuma dica que eu coloco por lá. Curte o vídeo, se você não curtiu ainda, compartilha e vem conhecer a minha lojinha. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo projeto. Tchau!